Ok, pessoal. Começaremos a ver agora uma parte importante da matemática, chamada trigonometria. Trigonometria é a parte da matemática que estuda relações entre ângulos e lados de um triângulo. A princípio, nós vamos estar trabalhando essas relações apenas no triângulo retângulo. Lembrando, pessoal, triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. E os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. As relações que nós vamos estar criando aqui vão ser entre os ângulos alfa e φ. Esses outros ângulos que não são o ângulo de 90 graus. O que vem a ser seno? Os matemáticos chamaram de seno a razão, lembrando que razão é divisão, tá, pessoal? Entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, assim, nós temos que o seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de alfa, cateto oposto, é o cateto que está de frente a ele. Então, seria o Bzinho. Dividido pela hipotenusa, que é o que está de frente ao ângulo de 90 graus, Azinho. Então, B sobre A. Seno de φ, cateto oposto ao φ é o C, sobre a hipotenusa, que é o próprio A. A hipotenusa não muda, certo? Cosseno. Chamou-se de cosseno a razão, divisão, entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Adjacente quer dizer junto, então é o cateto que está junto. Então, assim a gente vai ter cosseno, cateto adjacente, sobre hipotenusa. Então, cosseno de alfa, quem é o cateto que está junto dele? É esse aqui, então é o C, sobre a hipotenusa, que não muda, A. Cosseno de φ, o cateto adjacente, é o cateto que está junto do próprio ângulo, então no caso aqui é o B, sobre a hipotenusa A. Uma coisa muito importante é que, se vocês perceberem, o seno de alfa é igual ao cosseno de φ. E o seno de φ é igual ao cosseno de alfa. Isso é uma relação muito importante. O seno desse ângulo é o cosseno desse. O seno desse é o cosseno desse. Tá certo? Isso é uma relação muito importante. Isso vai sempre acontecer no triângulo retângulo. Tangente. Chamou-se de tangente a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, tangente é a divisão de cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa, cateto oposto B, sobre cateto adjacente C. Tangente de φ, cateto oposto C, sobre cateto adjacente B. Uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês percebessem que a tangente de alfa é B sobre C e de φ é C sobre B, ou seja, tangente de alfa é o inverso da tangente de φ. Vamos ver um primeiro exemplo? Determine seno, cosseno e tangente dos ângulos assinalados na figura abaixo. Então, tem o ângulo alfa e o ângulo φ. Eu tenho a hipotenusa sendo 10, os catetos 6 e 8. Então, seno de alfa, seno, cateto oposto, 6, sobre a hipotenusa, 10. 6 dividido para 10, 0,6. Cosseno de alfa, cateto adjacente, 8, sobre a hipotenusa, 10. 8 dividido para 10, 0,8. E a tangente é cateto oposto, 6, sobre cateto adjacente, 8. 6 dividido para 8, 0,75. Agora vamos para o φ. Seno de φ, cateto oposto, 8, sobre a hipotenusa, 10. 8 sobre 10, 0,8. Cosseno de φ, cateto adjacente, 6, sobre a hipotenusa, 10. 6 sobre 10, 0,6. E tangente de φ, cateto oposto, 8, sobre o cateto adjacente, 6, que vai me dar 1,333, uma dízima periódica. Percebam o que a gente acabou de comentar? Seno de alfa é igual ao cosseno de φ. Cosseno de alfa é igual ao seno de φ. E aqui, ó, tangente de 1
é o inverso, ou seja, é só trocar o de cima pelo de baixo, para ser a tangente do outro. Vamos ver um segundo exemplo. Estou pedindo agora para determinar as medidas x e y, sabendo que o cosseno do ângulo φ vale 0,6. Então, vamos lá. Vamos escrever a fórmula que representa o cosseno de φ. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, está aqui o cosseno de φ, cateto adjacente 3 sobre a hipotenusa x. Substituindo o cosseno de φ por 0,6, então 0,6 é igual a 3 sobre x. Fazendo cruz credo, eu tenho 0,6 vezes x, é igual, aqui é como se fosse sobre 1, 1 vezes 3, 3. O 0,6 está multiplicando, passa para lá dividindo, eu chego que o x vale 5. Aí, conhecendo um cateto, conhecendo a hipotenusa, para descobrir o outro cateto, basta usarmos o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto somado com o quadrado do outro cateto. Então, a hipotenusa é 5, 5 ao quadrado, 25, y é o que a gente quer descobrir, e 3 ao quadrado, 9. Passa para cá o 9 subtraindo, eu tenho 25 menos 9, 16. Para terminar com esse expoente, eu passo como raiz quadrada. Raiz quadrada, 16, o y vale 4. Ok, pessoal?